Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula da apostila Aprender Sempre de português. Nós vamos pular a aula 3, porque ela precisaria ser presencial. Então, nós vamos para a aula 4. Leitura colaborativa de uma notícia e análise de uma carta de leitor. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos ler uma notícia colaborativa e analisar uma carta de leitor enviada ao jornal em que a carta foi publicada, para conhecermos como a leitora se posiciona frente a um texto lido no jornal. A ideia é que vocês conheçam essa prática social e qual a importância dela para os leitores. Atividade. Junto com seus colegas e seu professor, você irá ler uma notícia. Converse com eles sobre as duas questões abaixo no começo da leitura. Enquanto trocam ideias, realizem anotações. Então, por meio do título, é possível saber qual é o assunto da notícia? Então, aqui, projeto garante por leis presença de animais em condomínios. Entenda. Dá para a gente saber do que vai tratar? Sim, né? Vai falar sobre uma lei que está garantindo que os condomínios podem sim ter animais. Complemente com a leitura do subtítulo. Sua hipótese sobre o assunto que será tratado na notícia foi ampliada? Então, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, analisa um projeto de lei que reconhece o direito da criação de animais domésticos em condomínio. Sim, complementa. Então, agora, leia a notícia. O projeto de lei dá ao condômino o direito de criar os animais em seus apartamentos, desde que, claro, atenda aos requisitos do prédio, como não provocar danos ou colocar a segurança dos outros moradores em risco. Em revista ao Senado Notícias, o senador assinala que não há razão para que a sua criação seja vedada pelas convenções ou regimentos internos dos condomínios de edifícios, o que, no nosso entender, será capaz de regular o tema de maneira mais razoável e adequada. Enquanto faz um cafuné no seu animal de estimação, você deve estar achando estranha a autorização formal para criar cães e gatos em condomínios. O síndico ou comissões de moradores não podem vetar a presença dos bichos domésticos. Mas acredite, o impedimento acontece. Por isso, o posicionamento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que autorizou a presença de animais domésticos em condomínios, baseada no caso de uma moradora que entrou com ação para poder criar sua gata no apartamento onde mora. Quanto ao PL 4.969 de 2019, o projeto tramita em decisão terminativa na Comissão de Constituição e Justiça e aguarda o recebimento de emendas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil possui por volta de 132,4 milhões de animais domésticos. Então, aqui é de onde foi tirado o texto. Por que você acredita que uma autorização formal para criar cães e gatos em condomínio seja necessário? Então, é necessário porque alguns moradores não querem que outros moradores tenham animais de estimação. Então, é necessário essa autorização formal. Essa autorização formal refere-se a um projeto-lei que na notícia diz que tramita em decisão terminativa. Como você acredita que funciona esse processo? Bom, provavelmente é um processo em que algumas pessoas precisam votar nele para que ele seja legalizado. Você acha que o PL já pode ter sido aprovado? Por quê? Como foi aqui, em 2019, então provavelmente já pode ter sido aprovado. O que você acha desse projeto de lei? Bom, na minha opinião, eu acho muito importante, porque as pessoas têm que ter direito de criar os animais, desde que esses animais não importunem outros moradores. 2. Leia a carta que uma leitora escreveu para o jornal online apresentado na atividade anterior, demonstrando sua opinião. Então, agora aqui é uma carta de uma leitora que leu essa reportagem.
Então, São Paulo, 18 de setembro de 2019. Prezado jornal, li a notícia Projeto garante lei presença de animais em condomínios, entenda, publicada na sessão debate, e fiquei muito contente em saber que há um projeto de lei que trata do direito de criação de animais domésticos nos condomínios, pois acredito que esse assunto precisa ser regulamentado em todo o país. No meu prédio, há alguns moradores que não concordam que os pets sejam aceitos no condomínio e sempre reclamam quando ouvem latido dos cachorrinhos brincando. O síndico também não demonstra uma opinião totalmente favorável à presença dos bichinhos de estimação. Então, muitas vezes temos que marcar reuniões que nunca chegam a um acordo permanente. Na minha opinião, os pets são como amigos e todas as pessoas deveriam ter o direito de ter a companhia desses peludos brincalhões. Acredito que uma autorização formal, como a que este projeto de lei proporciona, possa ajudar a resolver os problemas do meu prédio e de várias outras pessoas que possuem animais de estimação. A autorização será uma grande conquista para os tutores de bichinhos. Carolina Wolff. Texto produzido para fins didáticos. Então, esse texto aqui, ele não é verdadeiro, ele só foi produzido para a gente fazer atividade, tá? Então, agora aqui. Qual é a opinião de Carolina sobre o assunto? Então, a gente leu aqui. Qual é a opinião? Ela é favorável a esse projeto-lei? Ela não concorda? Então, você vai escrever aqui. B. Em sua opinião, por que acredita que Carolina se sentiu mobilizada a enviar essa carta? Então, aqui ela conta, ela fala da experiência do prédio dela. O prédio dela é a favor? As pessoas aceitam os bichinhos? Então, por que ela se sentiu mobilizada? Por que ela teve essa vontade de escrever? Né? O assunto chamou a atenção dela porque ela passa por uma situação parecida no condomínio dela, tá? Então, responde as duas perguntas, tira uma foto e me manda. Beijinho!